E o tema é o poder da mídia digital para o varejo. Para mediar, eu convido ao palco Léo César, publicitário, sócio da Via Mídia Publicidade e diretor da ABAP Bahia. Por favor. Convido também o Júlio Pegna, economista, diretor executivo da ABECOM e CEO da BECOM Negócios Digitais. Por favor. Cristiane Rebouças, Head of Sales and Relationship da Zygon. E, para fechar, o Cláudio Freitas, sócio-diretor na Inside Mídia Digital, uma trending desk com o olhar do profissional de mídia focado em resultado e transparência. Boa noite, gente. Boa tarde, boa noite, né? Quase 6 horas. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui. Eu sou um grande admirador do Screen. Tenho um prazer de acompanhar esse projeto desde 2018, quando começou. E faço parte hoje da curadoria, foi um convite que me deixou bastante feliz, né? Indiquei alguns nomes, alguns temas e acho que a gente tem conseguido aí manter um padrão bem bacana, aí, né? de um nível bem bacana. O Screen é seguramente o maior evento de publicidade e empreendedorismo no Norte e Nordeste. E a gente está aqui para falar muito sobre criatividade, né? A Bahia é um celeiro muito grande de criatividade e muitas vezes está muito associada a cultura, a arte, mas assim, é um estado muito forte, né? E a criatividade acaba florando também muito nos negócios também. A gente vai falar aqui sobre marketing digital no varejo, né? Como vocês sabem, a gente tem aqui alguns especialistas no assunto, né? O Júlio Penha, a Cris Rebouças, o Cláudio Freitas. E a minha proposta aqui para vocês é o seguinte, eu queria propor um contraponto, né? Um contraponto sobre aquilo que é tendência hoje em dia no marketing digital e que acaba atingindo muito o varejo também. E são assuntos que assim, são do interesse de todos, está todo mundo sempre muito atento, pesquisando, as mudanças são muito rápidas, né, são muito intensas, e a gente tem aí metaverso, realidade aumentada, internet 5G, e tudo isso vem causando revoluções, né, na nossa forma de se comunicar, no marketing digital e, sobretudo, no varejo. O varejo, até não muitos anos atrás, ainda era muito físico. A pandemia acabou acelerando muito o e-commerce, né? Até início de 2019, grandes redes de varejo não tinham suas plataformas de e-commerce, ou tinham, e era algo muito pouco desenvolvido. A pandemia gerou uma obrigação para essas empresas, porque ou elas tinham suas plataformas de venda digital, ou elas não vendiam. Era simples assim, né? Isso trouxe um impacto muito grande nesses negócios, e essas empresas precisaram acelerar bastante. O fato é que, de pouco mais de 2 anos para cá, as vendas digitais, né, o e-commerce acelerou bastante. Eu trouxe aqui alguns números, né, que o nosso amigo Júlio aqui trouxe para a gente, quero compartilhar com vocês. Acho que é importante a gente primeiro ter acesso a isso, até para entender um pouco a dimensão desse negócio, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o faturamento em 2021, segundo a ABECOM, do e-commerce no Brasil foi de 151 bilhões. Isso significou um crescimento de 20% em relação a 2020, que faturou 126 bi. Isso foi quase o dobro de 2018, que faturou 70 bi. E a projeção para esse ano, 2022, que já começa a acabar, é de 170 bi. Nós tivemos, em 2021, 80 milhões de compradores. Lembrando que a população do Brasil é de aproximadamente 220 milhões. O ticket médio de R$ 450. E, pasmem, para mim foi uma grande novidade, fiquei feliz com isso. No primeiro semestre de 2022, o Nordeste teve 48% de crescimento nessas vendas, né, no e-commerce. Isso é muito interessante para a gente, porque a nossa atuação aqui ela acaba sendo muito mais regional, né? Talvez a maioria, se não todos aqui, que lidam de alguma forma com marketing digital no varejo, atuem muito mais com empresas que são bem menores do que os grandes players, né? Amazon, eBay, AliExpress, entre outros, né? Nosso mercado aqui é um mercado regional, apesar de termos clientes como a Le Biscuit, que atua em 14 estados e lançou o seu e-commerce
ali no início da pandemia, o G Barbosa, né, que atua em 5 estados. E curioso é que mais de 98% das lojas virtuais são micro e pequenos empreendedores. É importante lembrar aqui que os motores de busca, né, Google, Yahoo, etc., e as redes sociais são as melhores ferramentas de vendas, mas as maiores dificuldades desses empreendedores estão no marketing digital. Então, eu queria começar aqui com nossos amigos, num contraponto, né, em tudo aquilo, como eu falei, que é tendência, que está aí, que está vindo, que está revolucionando, e que faz com que esses grandes players tenham um destaque muito grande, mas, ao mesmo tempo, saber como é que esses players regionais, né, que são aqueles que, de uma forma geral, estão aqui no nosso dia a dia, ao nosso alcance, na Top Magazine, um Baianão, um Shopping da Bahia, entre outros, né, que são Ferreira Costa, né, que são varejistas aqui mais regionais. Como é que esses varejistas podem atuar, podem tirar bom proveito, né, dessas tendências, dessas ferramentas, enfim, de tudo isso que vem revolucionando o varejo? Porque eu posso comprar uma televisão hoje em dia na Amazon, né, eu posso comprar uma televisão hoje em dia no varejista regional, também, né? Mas como é que cada um pode me tocar a ponto de fazer com que eu tome essa decisão, né? E não decida fazer essa compra, né, no Mercado Livre, por exemplo, que às vezes você faz uma compra de manhã, no outro dia, de manhã, ou no mesmo dia, às vezes, já está na sua casa, né? Então, essa é a minha primeira provocação aqui para vocês. Queria ouvir a opinião de vocês a respeito. Posso falar? Por favor. Alô, alô. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. É meio... Mas a gente está na transição. Meu nome é Júlio, eu sou diretor da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, da Bahia e de Santa Catarina. Eu fui baiano durante 18 anos, agora estou catarinense. Já fui paulista também. Pretendo voltar a morar em Salvador. Deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala de grandes players, Mercado Livre... Ponto Frio, Magazine Luiza, então nós estamos falando de vender commodity, nós estamos falando de vender televisão, que eu não preciso escolher quem é o fornecedor, eu tenho que escolher qual é a marca, e qual é o prazo de entrega, e qual o melhor preço. Então, quando a gente vai vender via digital, se a gente for um pequeno empresário concorrer com um desses grandes, vai sempre quebrar a cara. Então, esses grandes, eles fazem um volume de venda muito grande, e, portanto, eles têm um volume de compra muito grande, têm um preço muito reduzido, e eles brigam entre si. Então, geladeira, fogão, televisão, ar-condicionado, celular. Aliás, eletrodoméstico é o que mais vende pela internet, seguido de celulares, né? E quando ele falou que 98% das lojas, dos sites que vendem online, são de micro e pequenos empreendedores, são mais de 350 mil sites, URLs, né? Como é que essa gente sobrevive tendo que competir com o Mercado Livre, com o Magazine Luiza? Eles simplesmente fogem de vender commodity, eles não vão vender televisão, não vão vender celular, e vão vender roupa, vão vender sapato, vão vender produtos onde eles podem engajar o cliente através da rede social, fazendo marketing digital bem feito, atrair o cliente para a sua loja virtual para comprar um conjunto de calça e camisa, um sapato, enfim, todo tipo de produto que o grande seller não vai conseguir vender porque ele não vai dar o atendimento que o cliente precisa. Então, é um excelente negócio vender online. As pessoas estão cada vez mais indo para o online. A pandemia acelerou esse processo, eu calculei em 10 anos, mas se não tivesse a pandemia, as pessoas iriam comprar online. Vou dar um dado para vocês, que parece uma coisa absurda. Na China, 54% do varejo, mais da metade do varejo, é virtual, é online. Tá? Na Grã-Bretanha, é 12%. No Brasil, é 3%. Tá? Então, 97% do varejo é físico, ela vem na Avenida 7 e compra, e 3% é online. Portanto, se a gente tem 3%, a gente tem um espaço de crescimento gigantesco. Tá? Como é que a gente vende online? Fazendo marketing digital bem feito. Só quero dar uma dica para vocês, aqueles que não têm loja virtual, URL www.minhaloja.com.br, procurem ter,
porque vender pelo Instagram é uma coisa muito perigosa. Eu tive a minha conta de YouTube suspensa. Hoje de manhã, a minha conta do Twitter foi suspensa. Minha filha perdeu a conta do Instagram dela também, não consegue recuperar, porque são plataformas gratuitas, onde o cara te empresta um endereço e tu vai vendendo pelo Instagram. Então, usa as redes sociais para fazer o marketing, aí eu vou passar para os meus colegas que vão falar melhor, mas tenha o seu próprio endereço. minhaloja.com.br, fotografias, descrições, preços e tal, e aí o negócio anda. Passo para ti. Oi, boa noite, obrigada pelo convite. Você falou aí de um momento muito importante, né, que a gente viveu, que foi a pandemia. Então, assim, a pandemia realmente acelerou, porque assim eu vi no perfil de Júlio que ele teve uma loja e aí perdeu várias toneladas de chocolate, né, por causa de chuva, enfim, acho que em São Paulo, né, de uma enchente. Então, a gente viveu o tsunami ao contrário, né, assim, as pessoas tinham os produtos e não tinham mais os clientes. Então, o que a gente percebeu é que, enfim, foi uma necessidade que ninguém esperava, precisou acelerar, e muitos players ainda estão vivendo os problemas ocorridos a partir dessa aceleração. Por quê? Porque muitos players eles ainda precisam fazer entregas melhores para os seus clientes. Eles precisam de sites que tenham melhores experiências, eles precisam entregar melhor o descritivo desses produtos. Então, tudo isso vai impactar no que daqui a pouco a gente vai falar, que é a entrega da mídia, porque assim a mídia sozinha ela precisa de um combo, né? A gente estava conversando antes sobre esse combo. Então, a gente hoje o cliente, da mesma forma que as pessoas estudam e trabalham de forma híbrida, né? Elas compram de forma híbrida. Então, elas compram no online e vão retirar na loja, elas oram na loja e aí compram no online porque no aplicativo é mais barato. Enfim, tem um comportamento que mudou e que ainda continua se alterando, né? A gente vai falar um pouquinho de mídia, eu vou passar para Cláudio, para ele, enfim, dar a primeira palavra dele aí, mas assim, é tudo sempre um combo. Assim, a mídia sozinha parece que salva, mas não salva, né? Boa noite. Também obrigado pelo convite. Eu sou um admirador do evento, sempre estou presente quando posso. Acho fantástico isso que está acontecendo em Salvador, essa qualidade, essas pessoas que aqui nos dão um pouco do seu tempo, a gente aprender um pouco mais, os amigos aqui do lado. Complementando a fala do Júlio, a venda mundial do e-commerce já corresponde a 20% do varejo, tá? E a tendência até 2025, 2026 ser 25%, ou seja, a gente tem um caminho enorme aí, um ganho enorme. O que Cris falou, e eu repito, e a gente na Insight trabalha bastante com varejo, com e-commerce, performance, é que a mídia digital ajuda muito, mas se o negócio não estiver bem resolvido na forma digital, certo? Se o X não estiver bem resolvido, certo? Se o cara não conseguir entregar o produto no tempo que o cliente queira, se o cara não conseguir fazer a venda num clique, certo? E tudo mais, se o cara tiver o Reclame Aqui estiver bombando do cara, o cara não vende, não vai ter mídia que salve essa situação, tá? É uma coisa que a gente percebe muito, que a gente precisa muito do cliente, desse background, certo? E depois daí a mídia pode ajudar bastante situações, bastante, na verdade, o que menos falta aqui é oportunidades e situações de mídia para que a gente fazer que esse negócio ele estoure, certo? Logicamente, cada um no seu tamanho, no seu formato e na sua característica, pensando no público que quer atingir. Eu sou publicitário, né, Cláudio, Cris também, e a gente sabe a importância que a publicidade tem para os negócios, né, independente se é publicidade on ou offline. E acho que, ao mesmo tempo, existe a consciência que a publicidade, por si só, ela não vende nada, né? A publicidade ela tem outros objetivos, né? Botar a gente na loja, despertar a atenção do consumidor, falar de características do produto, falar de forma institucional. E a gente tem um tema aqui a conversar, né? Não diria debater, nesse não é um debate, né? Que é a importância do marketing digital, da publicidade digital também, né? A gente tem a mídia programática, que é algo que vem se desenvolvendo de uma forma muito grande, né? Inclusive já caminhando para outros meios, né? Além da web, como a gente já está muito acostumado hoje em dia, mas já chegando aí com muita intensidade da mídia exterior, né? Os grandes players de mídia exterior já atuando com a mídia programática, a televisão também já caminhando para isso, né? Então fazendo com que as pessoas não necessariamente precisem mais
e de forma específica, comprar mídia no programa, no canal, mas comprar aquela mídia que vai atingir aquele cluster, né, que eles precisam atingir de forma mais ampla, mais aberta, né, sendo produtos de grande consumo, ou muitas vezes clusters que são de fato ali bem específicos, porque são produtos muito nichados, né? Então, eu queria convidar vocês também a falar um pouquinho aí sobre a mídia programática, para onde ela caminha, né? Como é que as coisas estão, já está consolidado, o que é que vocês acham aí na web, e como é que ela caminha agora aí? A gente tem ouvido falar muito, né, sobre isso na mídia exterior e também na televisão. Eu queria ouvir um pouco vocês a respeito. O que eu enxergo de mídia programática é que cada vez mais ela vai estar mais automatizada, certo? A gente vai precisar menos de gente para apertar botão e mais de gente para pensar em estratégia, tá? Não tem É ruim? Sensacional. Acho sensacional, certo? Eu tiro, desculpa o termo, eu tiro aquela coisa, aquela gaiva, aquela coisa meio que enrolação, certo? Aquela coisa meio, para uma coisa muito mais real que é a estratégia, tá? Então, assim, acho fundamental, a primeira coisa que o varejo entenda que assim como ele coloca sua loja num shopping center, ou numa grande avenida, certo? Pensando naquele fluxo, naquele tráfego, certo? O digital só tem isso, na verdade. É bem isso. É você conduzir melhor o tráfego, tá? Você buscar a pessoa certa, certo? Você ter a oferta adequada para aquele momento. É igualzinho. Inclusive, tem um custo. Quando você monta uma loja, você tem que pagar um aluguel, você tem as pessoas, você tem a luz, a água, o que seja os seus custos operacionais da loja, e o digital tem esse custo, certo? Então, a gente tem duas grandes big techs, certo? Que seria a Meta e o Google, que praticamente dominam essa parte de fluxo de tráfego, tá? E a gente tem, e eles cada dia mais estão cada vez mais especializados em não ficar mais de simplificar a compra da mídia por uma coisa muito mais prática, mas você tem que ter uma estratégia por trás dessa compra, tá? E é isso que eu penso. Eu penso que a gente vai ter essa questão e a fusão como você falou, do off com on, isso é inevitável. Eu não consigo enxergar mais assim, painéis digitais com espaços disponíveis, tendo a possibilidade de você fazer uma interação, uma API para uma programática, e o cara vender todo o inventário dele. Como foi os sites inicialmente? Os sites eram vendidos comercialmente 1 a 1. Hoje ninguém mais quase faz isso. Deve ser marginal essa receita de venda direta, de comercial. Você falou uma coisa bem bacana, que é assim, para onde vai, né, essa mídia programática? Então, assim, ele falou de Meta, de Google, quando a gente olha já para os insights de 2023, então, assim, retail media, marketplace, e-commerce, assim, é considerada a terceira onda do marketing digital. E aí, assim, o que é que exatamente isso quer dizer? Hoje, assim, o Google é o grande buscador, óbvio, né? Todo mundo sabe disso, é onde está a maior taxa de conversão. Mas hoje as pessoas, assim, 4 entre 10 usuários já começam a fazer essas buscas dentro da Amazon, dentro do Mercado Livre. Então, esse comportamento também está mudando. Então, a gente teve um cliente de cosmético que tinha um site dele, mas ele precisou ter uma loja dentro do Mercado Livre. Ele precisou, não dá para ele estar mais em um lugar só, né? Então, assim, essa terceira onda, a Zygon é representante do GPA Ads. Então, esse ano e no próximo a gente vai conseguir trabalhar melhor e entregar o que você estava falando, uma audiência extremamente assertiva para quem tem o clube Pão de Açúcar. Se você quiser ou anunciar dentro desse aplicativo ou dentro dessas URLs, ou usar essa audiência tão rica e tão específica para falar de um modo muito granular. Então, eu não vou falar só com quem gosta de vinho, eu vou falar com quem gosta de vinho Cabernet Sauvignon da marca X, e aí eu vou apresentar meu produto, seja dentro dessas redes, dessa URL, ou numa audiência estendida fora dela. Então, aí a gente já está falando dessa terceira onda, né, que já vem acontecendo, mas que é a promessa para o ano que vem. Cláudio... Desculpa, Júlio. Não, só para complementar, essa questão de segmentação de público, que é o grande barato do marketing digital. Então, agora teve eleições, a minha agência fez propaganda eleitoral nas redes sociais e no YouTube, e a gente consegue segmentar exatamente uma determinada rua, num determinado CEP, eu quero que veja aquele anúncio.
né? Eu acho que esse é o grande barato, que acaba custando muito mais barato do que eu colocar um outdoor. Eu tinha um cliente aqui em Salvador, ele vendia essas máquinas que emitem nota fiscal, cupom fiscal, e aí na saída para a Feira de Santana tinha um outdoor gigante, escrito Bematec, que era a marca daquele produto, é na loja tal e o telefone. E ele, cada vez que ele passava, ele ficava feliz. Aí eu digo, cara, está fazendo endomarketing, está fazendo egomarketing, porque isso não serve para nada. Quem é que vai parar o carro na estrada para tomar nota de um telefone? Né? Então isso tudo se afunilou para um grupo específico de pessoas para quem a gente quer dirigir o nosso produto. Quando eu comecei a trabalhar, a gente falava em target, a gente falava em sexo, idade e classe social, né? Como se uma mulher de 30 anos da classe AB fosse exatamente igual a outra mulher, né, que correspondesse a isso daí, sendo que cada uma pode ter interesses, experiências completamente diferentes. Cláudio falou ali sobre o físico e o digital, e tem um termo que se usa muito hoje em dia, né, que é o phygital, né, que é a união das experiências físicas e digitais, né? Bom, primeiro nós somos físicos, seres, né? A gente vive o nosso dia a dia de forma a ter contato, a tocar nas coisas, mas ao mesmo tempo num universo meio paralelo ali que é o digital, onde a gente acaba sendo impactado, buscando, né? Como o Cris falou, fazendo pesquisa, comprando também, né? Se divertindo, a gente tem acesso a muita coisa no digital. Muitas lojas hoje em dia são especificamente digitais, outras também são físicas, né? Muitas são físicas e digitais. E a comunicação, né, o marketing digital, ele acaba fazendo com que você tanto possa tomar a iniciativa de fazer uma busca e uma compra digital, como levar você também a um ponto de venda, né? Então, é importante entender isso não de forma segmentada, o físico ou o digital, porque o ser humano, né, sobretudo, e o consumidor, né, o consumidor, o ser humano, ele é um só, né? Então, o digital fala muito de uma experiência integrada, né, de você ler, se informar, ser impactado, você viver também. E eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso daí, mas eu queria aproveitar também, porque tanto a Cris quanto o Júlio falaram aqui, né, das URLs, né, dos endereços das lojas, mas também da possibilidade que muitas lojas têm e usam hoje em dia os marketplaces, né, como a própria Amazon e Mercado Livre, enfim, né, entre outras. Eu queria saber também, já é uma segunda pergunta, né? Como é que vocês veem esses grandes marketplaces? Né? Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês no mercado literário. Eu sou empresário também, eu sou sócio de uma editora. Há algum tempo se fala em crise de livros, né? Eu, particularmente, eu não vejo crise de livro, eu vejo crise de livrarias, né? Eu vejo livrarias quebrando, fechando, e não estou fazendo aqui nenhum tipo de crítica a esse negócio, livraria, mas entendo que que é um modelo de negócio que não se renovou, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo o crescimento de venda de livros na Amazon, entre outros players, assim, de forma absurda, né? Aí fica um questionamento, né? Um marketplace desse tamanho, ele é bom ou ele é ruim, né? Eu faço a pergunta e eu dou já uma resposta, que é minha opinião aqui, mas eu quero ouvir vocês também. A partir do momento que eu tenho grandes players me possibilitando as vantagens e as possibilidades de compra, eu acho isso muito bom. Por outro lado, eu particularmente, como comprador de livro na Amazon, eu me vejo cada vez mais na mão deles. Então, por isso também eu fico na dúvida. Isso é bom ou é ruim? Talvez bom a curto prazo, ruim a longo prazo, ruim para outros negócios também, que querem vender ali seus livros, entre outros negócios, né? Entre diversos outros negócios, porque a Amazon vende de tudo. Meu sócio, por exemplo, compra coisas do dia a dia que eu compro no mercado, ele compra na Amazon, né? Coisas que eu compro, amaciante, álcool, gel, enfim, entre outras coisas. E é mais barato. É mais barato, pois é. Deixa eu tentar te responder isso aqui, que isso aqui é uma coisa que eu sou o voraz do varejo, tá? Adoro varejo, na verdade, certo? Eu, sei lá, sempre gostei de negociar, de ver coisas, certo? Eu tenho, sei lá, um espírito meio, sei lá, meio sírio, assim, certo? Meio Oriente Médio, e gosto da coisa, eu frequento o varejo. Primeira coisa é o seguinte, concordo com o Júlio 100% com a Cris, você tem que ter sua URL, tá? É básica, porque se você vê só de marketplace, você está bem aqui vendendo, como você precisa vender bem, a dona, tchau, eu vou vender o seu produto. E você está fora, acabou o seu negócio, porque aqui você é só um aluguel, um rent de um espaço ali. A dona do espaço pode tirar como ela quiser. Eu já vi experiências, ouvi experiências de pessoas que
importaram algum tipo de celular para vender ali no marketplace, vendeu muito, aí sei lá, uma dessas big varejos foi lá e, opa, eu posso fazer isso sem você. Tirou o cara e você vendeu o produto. Porque para ele lá, você apenas uma fonte de renda, evidente. Você está pagando, você paga uma parte do seu faturamento ali, não sei quanto é, 17, 12, 14, depende um pouco da categoria e do produto em si, mas e você bebe um pouco da audiência, da credibilidade, do espaço ali, que você não teria, talvez, você botando o seu produto no Google Shopping, visto sua marca lá, sei lá, talvez você não conseguisse vender. Uma coisa importante do digital também, que eu acho muito legal, que esse número passou aqui nessa discussão, é que mais da metade das buscas por informações por produtos passa pelo digital, certo? Ou seja, as pessoas hoje pesquisam informações de produto no digital e até podem comprar no offline, no presencial, certo? Mas 52% das pessoas pesquisam informações de produto digital contra 17% no ao vivo em lojas, tá? Então, esse poder digital é fundamental, certo? Então, quem tem produto, você tem que ter um certo cuidado, certo? Como dispor o produto, de mostrar o seu produto para o cliente. Eu vejo muita coisa no digital, muito solto. Bota uma foto só e vamos embora. Isso não funciona também. Inclusive, não funciona e também isso não traz performance para o produto. O próprio Google, a Meta, ele começa assim, dificultar um pouco os resultados por conta que o seu produto não é bem ranqueado, tá? Entre eles. Vamos lá, Cris. Deixa eu só falar rapidinho aqui. Tem alguém do Mercado Livre aqui, não? Não, né? Posso falar mal? Fique à vontade. A gente estava tentando fazer uma videoconferência em metaverso, e acabou não dando certo. Eu tenho um amigo que tem uma plataforma de metaverso, e eu queria trazer alguém do Mercado Livre. Aí a sobrinha da minha mulher, ela tem um cargo de gerência no Mercado Livre e tal. E aí eu falei com ela, Michele, como é que dá para colocar alguém? Ela falou, olha, é muito difícil alguém poder largar o trabalho, porque a gente está correndo 24 horas por dia. Ela é responsável pela logística do Mercado Livre. O Mercado Livre hoje se transformou numa empresa de logística. Não importa o que você está comprando lá. Então, quando você pergunta, é um bom negócio? Para o Mercado Livre é um excelente negócio. Para quem compra, talvez. Mas para a concorrência, para o pequeno, sobretudo o pequeno negócio, não é um bom negócio. Quando você concentra um share de mercado, uma fatia de faturamento muito grande em 2, 3, 4, eles vão se juntar e você nunca vai conseguir competir com eles. Isso é fato. Você pega as grandes redes de supermercados, é assim que funciona. Pega os shopping centers, é assim que funciona. Rede de cinema, essa coisa toda. Então, assim, as empresas tipo Mercado Livre, Amazon, que são marketplace, onde você coloca a tua lojinha lá dentro, eles só têm o trabalho de fazer a entrega, da rapidez, daquela coisa assim. E por isso eles cobram. Desculpe, e olhe lá, né? Porque na Amazon, inclusive, a minha editora vende os livros infantis também pela Amazon e a gente optou por nós fazermos a entrega. Para a gente não era interessante entregar para que eles vendessem. Tem isso também. Tem uns que eles obrigam que você entregue quando é uma coisa que estraga, coisa assim. Mas para isso eles cobram muito caro, chega até 25%. O Magazine Luiza cobra até 25%. Aí tu faz a seguinte conta, eu tenho uma loja virtual, ou vendo pelo Instagram, o que quer que seja, eu vou vender no Mercado Livre, vou vender bastante, e vou dar 1/4 do meu faturamento para eles. Se eu pegar metade desse 1/4, se eu pegar 12% e fazer o meu marketing digital, direto com uma agência, ou direto, o que seja, eu vou vender 10, 20 vezes menos, porque eles têm um alcance gigante, mas eu vou ganhar mais. Então, esse cálculo tem que ser feito por quem vende online. Eu vou pagar 25, 12, 15, 20, 25% para alguém que vai dar credibilidade para o meu negócio, eu não vou nunca ganhar dinheiro. Fora que tem os impostos, tem o custo da mercadoria, etc. Tá? Me perdoe se tem alguém do Mercado Livre aqui, mas para mim, eu nunca entraria um negócio no Mercado Livre. Eu vou afundar e eles vão ganhar bastante dinheiro. Tem duas coisas que você falou aí. Uma delas que eu vou falar agora vai entregar bastante até a minha idade. Quando você falou da livraria, né? Que assim, não é... Idade é só um número. É só um número, pronto. Quando você falou da livraria, né? Assim, o negócio de livro, eu sou uma leitora
bastante voraz, assim. A livraria, ela não é o mercado livre que deixou de existir, né? A livraria enquanto negócio, assim, o que eu percebo é que todo negócio que tirou o cliente do centro dele. Então, se a gente pensar no rádio, que é uma coisa que vem lá de trás, o rádio ele ainda conta com muita participação, né? Esse usuário, esse ouvinte, e é por isso que é uma mídia que ela permanece. E quando você olha para o que a Amazon, o Mercado Livre, enfim, elas fazem, o cliente ainda está no centro. Então, assim, eu hoje, e a maioria das pessoas aqui devem ser da mesma forma, assim, comprar alguma coisa que não é bem avaliada, então, às vezes, você vê um produto, tem uma super foto, está super bacana, mas quando você vai para as avaliações, chegou ruim, chegou mal embalado, demorou de chegar, a empresa não entregou. Então, assim, para mim, enquanto usuária, e é assim que a maioria dos usuários funciona, assim, se tem lá, a Amazon indica, se tem ótimas avaliações, então, eu hoje não compro nada que ninguém não avaliou, que você vai ser o primeiro a comprar. Não, muito obrigada, eu não quero ser o primeiro a comprar. E a segunda questão que eu queria falar, é muito interessante, você falou assim, né, Júlio, da perda, né, que você tem quando você coloca no marketplace, mas o que eu tenho visto nossos clientes sofrerem, assim, a gente teve um cliente de cosmético que ele tinha a própria, obviamente, própria e-commerce dele, mas ele tinha tantos franqueados vendendo dentro do marketplace, como se fosse ele próprio, que acabou virando um problema. Por quê? Porque a marca estava sofrendo, né? Porque na hora que o franqueado não tinha compromisso, não entregava, essa marca também estava sendo prejudicada. Ela estava com um péssimo ranking no Reclame Aqui. Então, eles precisaram entrar, assim, foram amorosamente obrigados a entrar para se protegerem. Então, assim, quantas coisas, né, acontecem no digital, e o que você falou, assim, Léo, dessa experiência, que é uma experiência 360, assim, hoje a marca tem uma série de touchpoints com esse usuário, com esse cliente. Então, se eu sou bem atendida no marketplace, mas na hora que eu vou pegar na loja, eu sou mal atendida, ninguém sabe onde está meu produto, ou depois eu preciso fazer uma troca, aí esse saque 2.0 já não funciona tão bem. Então, assim, são muitos touchpoints para que essa venda no final aconteça e para que eu me torne um brand lover aí. Então, assim, tem um caminho longo aí. E, obviamente, de novo, isso impacta na entrega que a gente faz da mídia, né? A gente não consegue fazer o cliente ficar feliz até o final, né? A gente precisa desse combo, né? Eu acho que, Júlio... Não, só queria lembrar, eu tenho um cliente em Florianópolis que ele vende calçados e tal, e vende a marca Crocs, né? E aí, de uma hora para outra, a loja online dele começou a vender bastante. E aí eu liguei para a dona, Vera, o que está acontecendo? Por que está vendendo? Disse, não, a Crocs teve um problema desses, estavam vendendo muito em marketplace, queimando a marca. Aí o cara compra um volume grande, ele vende barato o Crocs, mas vende alguma outra coisa mais cara para compensar, faz o combo. A Crocs proibiu de vender produto em marketplace. E aí é uma marca conhecida, todo mundo quer comprar, e aí começa a comprar nos sites oficiais. Só para ver como que as pessoas acabam usando o marketplace. Eu tenho um outro cliente também que ele vende ração de cachorro, né? Ele tem 4 lojas físicas em Florianópolis e ele vende, de tudo que ele vende, 3/4 ele vende no Mercado Livre e 1/4 ele vende nessas 4 lojas. Eu digo, cara, mas você não ganha dinheiro vendendo no Mercado Livre. Não, mas eu faço um volume de venda grande, então eu compro bastante, eu negocio um desconto com o meu fornecedor. É uma jogada. Você vende a preço de custo, não ganha nada, mas faz um volume de compra que te permite ter um desconto razoável. É uma estratégia comercial. A gente não pode falar sobre marketing digital, né, sem falar de tecnologia, né? Eu sou muito curioso assim, para entender para onde as coisas vão, né? Sei que ninguém tem resposta certa, né, e, ao mesmo tempo, existe muitas vezes uma expectativa de que o que vem ou o que está vindo necessariamente vai matar aquilo que já existe, né? E eu acredito muito que as coisas acontecem de forma complementar. Óbvio que muitas vezes produtos, serviços, meios de comunicação vão ficando obsoletos, vão ficando para trás e acabam, né, se não conseguem ir mudando e acompanhando as mudanças dos tempos, das tecnologias, dos hábitos, de fato vão deixando de existir. Eu adoro assistir Black Mirror. E às vezes eu acho meio assustador aquilo ali, né? Eu já fui dormir tenso, preocupado, né? Depois eu não gosto mais de ver de noite, por exemplo, porque tem muita coisa incrível ali que, assim, talvez seja tendência, tem uma certa dose, óbvio, de exagero, né? Mas a gente sabe que o desenvolvimento dessas tecnologias, assim, é tudo muito revolucionário, assim, no sentido de ser tudo muito rápido, né? Chega cada vez mais rápido para a gente.
né? Eu dei essa volta toda aqui, mas porque a gente tem aí realidade aumentada, inteligência artificial, a gente tem um metaverso, né, que está aí o tempo todo sendo falado, comentado, né, muitas expectativas, muitas perspectivas também, ao mesmo tempo muitas dúvidas, né, e tudo isso acaba impactando no varejo, né. Eu fui ver um vídeo um dia desse aí que eu achei interessantíssimo, né, mostrando o avatar que o cara cria, a Sabrina Sato, entre outros artistas, já tem lá seus avatares e tal. Mas não basta ter o avatar, o negócio começou lá atrás, né, com Second Life, né, que não vingou, era uma coisa meio tosca ali do ponto de vista de plataforma, né, de estética mesmo. Hoje é um negócio mais próximo da realidade, mas você tem um avatar, aí você compra o tênis da Nike para o seu avatar, você compra o seu terreno, sua casa, seus móveis. As empresas, algumas pelo menos, né, que já estão lá tendo receita com isso, e é uma receita que não tem custo de produção, né? Tênis da Nike não custa nada para produzir, para estar ali, você está usando aquilo ali. E algumas empresas já presentes, né, no metaverso, né? A Nike, a Boticário, eu sei que já está lá também, entre diversas outras, eu não vou lembrar de cada um aqui. Mas é algo que certamente vai gerar algum impacto no varejo, né? Eu acho que não só venda de algo que vai estar nesse universo paralelo, algo intangível para esses avatares, né, que é um negócio até meio louco, né? Eu particularmente acho que o metaverso, acho que, e não sou especialista no assunto, né, por favor, estou aqui para conduzir, para ouvir vocês, e vocês também que estão aqui, mas eu acho que resolve muita coisa do ponto de vista ali também, reuniões, né, meetings, enfim, tudo mais, acho que isso pode ficar mais agradável. Tenho minhas dúvidas, cara, sobre o dia a dia da gente lá nesses, que não é um só, né, nesses metaversos, né, mas certamente vai ter algum tipo de impacto no varejo, como já vi dizer, inclusive, que a Nike já lançou tênis para testar lá e depois produziu, né, entre outras coisas, certamente outras empresas fizeram algo semelhante. E aí eu queria ouvir vocês também sobre essas novas tecnologias, novos devices, né, óculos de realidade virtual, inteligência artificial, realidade aumentada, enfim, tudo isso que impacta, que vai impactar, ou não também, não sei até que ponto, o nosso dia a dia e, sobretudo, o varejo. Está sendo bem rápido aqui, porque esse assunto é bem extenso, tá? Fica muito claro, assim, que o metaverso, quando ele estiver realmente acontecendo de forma ampla, imagine que tudo que a gente tem hoje, todo mundo que está vestido, todo mundo tem seu carro, seu óculos, certo? Seu relógio, vai ter que ter as mesmas coisas em outro ambiente. Imagine você duplicar tudo que você tem, praticamente, certo, velho? E, assim, ninguém quer estar no metaverso para ser mais um, e sim para ter uma vida muito mais perfeita do que está aqui na vida comum, certo? Não teria sentido ter um metaverso, certo? Que é a vida perfeitinha da rede social, né? Exatamente. Hoje você, tipo assim, hoje a rede social é uma coisa plana, que você lê, enxerga e assiste, certo? Você vai viver isso, certo? Vai viver o futuro que você quer viver. E assim, aí tem uma coisa muito mais comportamental, de gerações, certo? Que a nossa geração aqui, geração X, talvez não tenha essa ambição, certo? Até pela sua criação, até por não ser nativa, mas as gerações Z e a Alfa, principalmente, que já nasceu com isso, vai ser uma coisa muito comum. E aí, assim, essa é uma discussão até filosófica, certo? Do que o homem espera para si, certo? O ser humano espera para si, que vai ficar aqui até uns 3 dias discutindo, sem nenhuma conclusão definitiva. Mas vai influenciar muito, porque você tem muita coisa para comprar, certo? Com todas as tecnologias que isso vai acarretar, as blockchains, NFTs, etc. Mas vamos... Opa, vou falar só rapidinho, assim, o metaverso, assim, diferente de outros momentos, eu estava em outro painel, ouvindo outro painel agora, falando que, assim, na televisão você tem que chegar com tudo o mais perfeito possível, em tecnologia você está sempre na versão beta, então você coloca no ar e depois vai melhorando, então, assim, o metaverso está com muitos bugs ainda, né, assim, foram injetados bilhões, mas ele ainda não está funcionando na sua totalidade. É tudo muito novo, a gente, assim, para os nossos clientes regionais, ele ainda vai levar um tempo maior, mas, assim, vai ter um impacto, né? E aí o impacto filosófico é das pessoas quererem ser mais bonitas lá no metaverso do que elas são. Eu vou colocar minha barriga de tanquinho que eu não consigo fazer e mais tirar as rugas que eu não consigo mais tirar, mas, enfim, aí tem uma discussão maior. Mas, assim, ele vai acontecer, do mesmo jeito que a gente achava, vai vender pelo Instagram, o WhatsApp, não se imaginava. Então, eu não consigo nem dizer daqui a quanto tempo, senão seria exercício de futurologia, mas vai acontecer. Mas de forma
complementar, talvez não substitutiva, né? Vamos assim Ah, dizer. sim. Assim, a gente está vendo que tudo vai acrescentando uma camada. Nada está sendo substitutivo ao que a gente tem, né? Tem uma coisa que é muito interessante a gente perceber, e a gente percebe claramente nos números de e-commerce que você tem, quando vem a pandemia, o varejo da rua fecha, e aí as pessoas vão para o online. Aí a venda aumentou gigante. Quando começa a abrir as coisas no final do ano passado e esse ano, o e-commerce cai. E as pessoas querem ir para a rua. A gente tem necessidade de olhar nos olhos das pessoas e tocar nas pessoas. Abraçar as pessoas. Claro, eu posso comprar online e pagar R$25, ou eu posso pagar 22 se eu for na loja. Eu vou na loja, não é pelo desconto, mas eu quero olhar a pessoa. Eu tenho certeza que o metaverso vai ter um boom em um determinado momento, depois a coisa se acomoda de novo. Como qualquer novidade, né? Qualquer novidade. Nós temos tempo para abrir para as pessoas, sim, né? É isso, assim. Aqui, todos nós aqui temos seguramente mais de 40 anos, né? A gente falando de metaverso, acho bacana, legal. Eu faço 50 ano que vem. Mas, assim, eu ficaria muito contente de ter uns moleques aqui também para conversar, para ouvir, né? Moleque no bom sentido, por favor, tá? Mas eu queria ouvir vocês, todos que estão aqui também, assim, suas dúvidas, a opinião de vocês também, porque meu papel aqui é conduzir, né? Como mediador, né? Tenho também minhas opiniões, não vou dizer convicções, mas eu queria abrir para vocês todos aqui também, para trazer suas dúvidas, perguntas, enfim, que sobretudo eles vão responder muito melhor do que eu e talvez vão saciar essas minhas dúvidas também. Por favor. Boa tarde, meu nome é Afonso Dantas. Boa tarde. Inclusive, a gente está até conversando aqui, né, para poder levar essa edição do Screen lá para Itabuna, Ilhéus. A gente precisa espalhar isso aí pelo interior da Bahia, pelo interior, botar o pessoal para ter esse nível de informação, né? A gente espalhou até online, esse painel aqui não está, só está o painel do Gregório, né? Parece que aqui não está online, não. Esse painel não está... não sei se todos não sabem, os painéis do Screen, não sei se todos, Eu acho né? que esse aqui não, acho que é só o do Gregório. De lá, estão sendo transmitidos O pela pessoal Rede Bahia. deu esse feedback aí. Os dois? Os dois? E falando sobre o metaverso, né? Até escrevi até sobre isso aí esses dias, que o metaverso vai existir de fato quando não souber se a gente está no metaverso ou se a gente está nesse universo. Como esses filmes que tem, como Matrix e tal. Por exemplo, você vem a parte filosófica, a parte desde inteligência artificial, se ela criar seu avatar e seu avatar quiser se livrar de você, achar que você vai, né, tá atrapalhando ele lá, você pode ser tudo no metaverso. E, de repente, uma empresa, né, você cria lá uma empresa, aí o cara lá, tem um terrorista no metaverso que explode sua empresa lá, isso afeta seu negócio aqui, e a parte jurídica, como é que vai ser? Como é que vai ser a herança? Se o cara fizer um upload, ele não morre, ele faz o upload e fica lá no metaverso. Ele garante também a empresa dele lá no lado físico. Então, como ele falou aqui, não é 3 dias não, isso é 1 ano conversando, 1 ano filosofando sobre essa outra vida. Porque eu acho que a gente não vai lá no metaverso e volta, é um joguinho. Não, é outra vida. Inclusive uma vida... hoje nós temos os ilhados, né? Tem pessoas que vivem trancadas dentro de casa, que não saem por vários motivos, que se sentem bem no metaverso. Por quê? Porque ele não se sente bem com o corpo, não gosta de socializar, ele quer ser um elefante azul, ele quer ser uma borboleta rosa, quer ser um peixe. Não é só uma barriga de tanquinho, a pessoa vai ser o que quiser lá. E aí ela vai querer ficar naquela vida de lá ou na vida de cá. E aí, voltando aqui ao começo do Mercado Livre, eu acho que ele foi um pedacinho, por exemplo, eu vendi muita coisa no Mercado Livre há um tempo atrás. Hoje eu já acho diferente, o modelo está mudando. Aí o AliExpress está lá vendendo, né, o Shopee e tal. Então, dá para sobreviver também sem essas ferramentas ou não? Então, é mais uma série de questionamentos, né? Então, todos estão numa grande aventura de tudo, desde o varejo, desde a experiência virtual até a experiência de vida. Então, a gente está num aprendizado que é bom vocês compartilharem essas dúvidas de vocês também com a gente, para saber que a gente está no mesmo barco. A gente vai, o futuro, ninguém sabe onde é que vai dar, né? Você foi num caminho Black Mirror total aí, né? Total. Eu quero só dizer para quem está aqui e não sabe, o Screen, a partir desse ano, ele está sendo transmitido pela Rede Bahia, né, na sede das emissoras, nas 5 emissoras do interior.
E sim, a ideia como eu falei, eu faço parte da curadoria, né, não da organização do evento, mas da curadoria. A ideia é poder sim também levar o Screen de outras formas para outros lugares. Isso está sendo discutido aí para não ficar também restrito apenas a um momento no ano, talvez com eventos pocket, talvez em outras cidades também, mas o caminho é por aí. A gente está consolidando o projeto para poder crescer, como qualquer negócio, né, funciona dessa forma também. Mas você foi bem Black Mirror mesmo, viu? Isso me assusta às vezes, viu? Querem comentar vocês? Alguém tem mais comentários, dúvidas? Por favor. Os especialistas estão aqui, tá? Meu papel é só conduzir aí com vocês. Boa noite, eu me chamo Ingrid Flores, eu gostaria de parabenizar a todos que estão aqui pela palestra incrível. E eu trabalho com marketing digital, apesar do nome, né, ser as mídias digitais para o varejo. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma perspectiva de como que vai ser o metaverso para prestadores de serviço. Porque, por exemplo, eu trabalho em uma prestadora de serviço, uma empresa de instalações prediais, e eu vejo de uma forma muito palpável, eu poderia dizer, como que a gente vai trabalhar a questão do varejo, o produto, no metaverso. Mas, quando eu penso em prestadores de serviço, eu não consigo visualizar um futuro, eu não consigo visualizar uma aplicação. E eu gostaria de saber se vocês já discutiram sobre isso, se vocês têm alguma perspectiva, algum ponto de vista em relação a essa aplicação. Posso responder? Por favor. Essa plataforma que eu falei de um amigo que faria essa reunião virtual, acabou não dando certo, ele vende para... Tem uma empresa de corretora de imóveis que usa o metaverso, e aí você se conecta lá e você tem o teu avatar, tem o dele, aí você fala assim, quero um apartamento de 3 dormitórios de frente para o mar. Aí ele te conduz, você vai andando, você vai se vendo, aí você entra no apartamento e você vê todos os cômodos, né? Claro, é uma venda, né? Imagina você tendo uma agência de turismo. Eu quero ir para Barcelona. Senta aqui, vamos junto ver o Museu Gaudí. Né? Dá para você fazer qualquer coisa, usando essa ludicidade, que é o metaverso, nada mais é do que brincar, né? Para levar a mensagem que você quer levar, tanto físico quanto serviço, quanto varejo. Para escolas, né, Júlio? Eu já vi um material bem interessante uma vez de uma aula, né, não sei se era na simulação, era uma aula de fato, mas de um professor de história falando em algum momento de história antiga e ele mostrando como supõe-se, né, era aquela realidade naquele momento histórico, ou aula de geografia também, enfim, né, eu acho que isso, bom, pelo menos na minha opinião, isso não vai substituir viajar a Barcelona e conhecer e visitar, né? Mas, do ponto de vista de educação, de ensino, acho que pode ser um bom caminho e, assim, uma prestação de serviço, né? E também, só para complementar, a gente tem que imaginar o seguinte, certo? Como qualquer empresa, ela vai estar presente onde o público dela vai estar, certo? Então, ela necessariamente ela precisa ter um serviço no metaverso, certo? Mas ela está no metaverso, porque vai ter muita gente ali consumindo o metaverso e assim aparecendo como uma parte de publicidade. A gente já teve a Brahma anunciando o metaverso, certo? Então, já teve a Renner fazendo Fortnite, certo? Um cenário de Fortnite dentro da Renner, certo? Então, assim, também é um exemplo de metaverso. Então, você vai ter não só o serviço, não só a venda, certo? Mas também a exposição de marcas, de publicidade, certo? Ou seja, assim, quanto mais gente estiver lá, vai ficar mais atrativo, certo? E vai gerar mais grana, mais receita e mais negócios, tá? Que podem ser feitos no metaverso ou então apenas como exposição de imagem. Assim eu acredito, tá? Pessoal, foi sinalizado aqui que a gente precisa encerrar. Eu quero... Tem uma última pergunta? Eu sou meio subversivo, então se não me permitirem, eu avanço um pouquinho. Temos, não? Acho que não, né? Bom, eu quero agradecer a todos vocês aqui pela presença. Obrigado mesmo, tá? Agradecer a organização do Screen também por estar aqui, aprendendo aqui com os amigos Júlio, Cris e Cláudio. E é isso, o Screen continua, né? Aguardem novidades aí para o ano que vem. A gente está crescendo, está se fortalecendo, está trabalhando desde já para essa edição nesse modelo para 2023, mas ao mesmo tempo buscando
novidade, novos formatos, quem sabe formatos pockets, quem sabe em outros lugares também, né, enfim, né, crescer, expandir. Obrigado a todo mundo aí, boa noite para todo mundo.